Dia, graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho de algo que está me chamando muita atenção, na realidade está me preocupando muito também. Todos sabemos que nós estamos vivendo aqueles momentos finais, os momentos que precede, né, a volta do nosso Mestre. Mas hoje eu quero falar sobre a unificação da Europa. Quero compartilhar com os queridos amados, queridos irmãos, algo que me vem chamando muito, mas muito mesmo a minha atenção, que é justamente sobre a unificação da Europa. E essa unificação, a partir do momento que surge no cenário mundial um personagem político, eu falo um personagem político atípico na Europa. Eu estou falando de Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron. Eu até peço para os amados pesquisarem o significado de cada parte desse nome, para você ver o que significa esse nome do atual presidente da França. Inclusive é o mais novo, assumiu a presidência com apenas 39 anos de idade. E também, aproveitando, peço também que você dê uma olhada na sua política internacional, como é que ele vem se portando dentro do cenário mundial. Eu vou passar alguns dados sobre ele. Ele nasceu no dia 21 de dezembro de 1977. 21 de dezembro, nas culturas pagãs, é o dia do nascimento do Deus Sol. E pela astrologia, lógico que eu e você, como cristão, não acreditamos que nós somos regidos pelos astros, mas o ocultismo, eles acreditam piamente nisso. Então, pela astrologia, as pessoas que nascem nos dias 22 de novembro e até 21 de dezembro serão regidos pelo signo de Sagitário, cujo símbolo é um centauro. Centauro é uma figura da mitologia. É uma figura da mitologia, aonde nós temos a figura de um ser humano, meio homem, meio cavalo, segurando um arco na mão. O presidente Emmanuel Macron, grande Deus conosco, criou um partido independente para concorrer às eleições francesas. O partido se chama En Marche, que significa em marcha. Em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 2, João viu o primeiro cavaleiro em seu cavalo branco. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-me dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Isso na tradução João Ferreira de Almeida atualizada. Então, Emmanuel Macron fundou esse partido para concorrer às eleições francesas, é o Marche, que significa em marcha, significa avante. E João viu o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que não é o nosso Cristo, é o próprio Anticristo, montado justamente em um cavalo e com um arco, assim como o signo de Sagitário. E fala também que esse cavaleiro tinha uma coroa. Amados, Emmanuel Macron, ele nasceu em um pequeno país da Europa chamado Andorra. E agora vocês vão ficar pasmos. Por quê? Porque Emmanuel Macron, daquele país, ele é da realeza. Ele é da realeza de Andorra. Ele é príncipe de Andorra. Então tá aí a coroa. Da onde vem a coroa? Ele é príncipe. E na sua posse, em vez de usar o Palácio de Eliseu, onde são feitas as posses dos presidentes franceses, ele preferiu tomar posse em frente ao museu, eu falo que é um monumento ocultista, que é o Museu de Louvre, Ele preferiu tomar posse ali. E quando ele estendeu as mãos
a imagem que foi obtida foi esta imagem obtida, quando ele estende as mãos no seu ato de posse, formando justamente um símbolo da maçonaria. E para terminar as listas de coincidência, ele foi eleito por nada mais nada menos por 66,06% dos votos franceses. Essa é uma notícia de um jornal Notícias UOL, você pode procurar na internet. Macron, ele é eleito como novo presidente com 66,06% dos votos. Coincidência ou não, em Apocalipse 13:18 diz assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E no seu discurso de posse, ele disse que ele iria governar como Júpiter. Júpiter é o principal deus da mitologia romana, equivale ao deus Zeus na mitologia grega. E Zeus, Zeus seduz o quê? A filha de um semideus. Sabe qual é o nome da filha desse semideus? Europa. Diz que ele se apaixonou pela filha desse semideus, chamada Europa, se personificou como uma besta, um touro, e ela, apaixonada por aquele touro branco com olhos azuis, montou e ele raptou, ou seja, ele seduziu Europa. E esse personagem cativante, inteligentíssimo, Macron, ele é inteligentíssimo, que a partir da sua posse é o principal mediador de conflitos mundiais. Assinou recentemente, junto com 9 países europeus. Na realidade, ele queria 10 países. A Itália não assinou. Mas ele quer o quê? Criar um exército unificado europeu. Agora, por que 10 países? Aí vamos lá em Daniel, capítulo 2, versículo 31, onde está registrado o sonho que o rei Nabucodonosor teve, o sonho da estátua, que ele falou que era uma estátua terrível, onde tinha a cabeça de ouro, o tronco de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e bronze e barro. Essa estátua representava os quatro primeiros governos mundiais: o Império Babilônico, cabeça de ouro; o Império Medo-Persa, o tronco de prata; o Império Grego, que era o quadril de bronze; o Império Romano, que eram as pernas de ferro. Sendo que o Império Romano, ele foi dividido primeiramente em Império Romano Ocidental e Oriental. Acompanhando a história, eles foram conquistados, cada perna foi conquistada por 5. A conquista do Império Romano se deu por tribos que eles chamavam de bárbaros. Então nós tivemos 10 tribos bárbaros que conquistaram o Império Romano naquela época. E cada tribo bárbara daquela, eles criaram ou surgiu um país no atual continente europeu. Os dedos, na realidade, amados, são os países que formaram a partir das conquistas bárbaras. Vários personagens ao longo da história tentaram unificar esse Império Romano. Eu vou citar apenas 2 dele. Napoleão Bonaparte saiu da onde? França. Saiu da onde? Europa. Hitler saiu da onde? Da Alemanha. Saiu da onde? Da Europa. Então, em vários momentos, alguns homens que a Bíblia vai dizer protótipos de anticristo tentaram unificar a força a Europa, tentaram seduzir a força a Europa, mas não conseguiram. Porém, Emmanuel Macron, ele está unificando, restaurando o Império Romano a partir de quê? A partir da diplomacia. A Itália, eu falo assim, ficou de fora por enquanto,
pois sabemos que lá está quem? A Babilônia, a mãe das meretrizes. Se Emmanuel Macron é o filho da perdição, não posso afirmar, mas que ele tem todas as credenciais para ser o anticristo aguardado, isso ele tem. E só para a gente enrolar mais a cabeça de vocês, em 1932, o médium, o espírita brasileiro Chico Xavier começou a receber uma entidade, começou a receber um espírito, começou na realidade a receber um demônio, e esse demônio se identificou como Emmanuel. Emmanuel, se você reparar no nome, é com 2 M, assim como Emmanuel Macron. E Chico Xavier, em alguns momentos, em algumas entrevistas, ele falava o seguinte, que uma das últimas encarnações de Emmanuel foi justamente há mais de 2000 anos atrás, que ele era um senador romano. Nós sabemos que Roma, principalmente Roma pagã, perseguiu por muito tempo os santos do nosso Deus. E esse espírito chamado Emmanuel, ele viveu uma das últimas encarnações foi justamente na época romana, do Império Romano, e ele era um senador romano. Esse é um recorte da revista Veja, da editora Abril, onde fala justamente sobre a intenção de Emmanuel Macron de formar um exército unificado. E esse exército unificado não seria submisso ao tratado da OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte. Eles não ficariam submissos, eles agiriam independentemente deles. Então, 9 países, como eu tinha falado anteriormente, assinaram esse tratado. Itália, por enquanto, não quis assinar, mas com certeza ela vai entrar nesse acordo. Por quê? Porque a história ela está afunilando. Os eventos finais estão acontecendo nas nossas vistas. Então, vamos, como eu falo, vamos nos dedicar ao estudo das profecias, vamos nos dedicar a olhar como é que anda o cenário mundial, para que os sinais eles sejam descortinados perante nossos olhos. Amém? Maranata, meus irmãos. Um bom dia a todos.